Tem uma coisa muito séria que acontece dentro dos casamentos: a necessidade de apontar o erro do outro. E é curioso como é sempre mais fácil enxergar o erro no outro, né? Sim. E por que será? Por que nós temos essa necessidade sempre de enxergar o que o outro faz, as faltas, o julgamento? Talvez seja por alguma coisa que a gente já vem trazendo, né? E na verdade, se a gente observar, isso já acontece com a maioria das pessoas, em todos os aspectos. A culpa é sempre do outro, a responsabilidade é sempre do outro, de alguma coisa ou de alguma coisa que acontece, mas a gente tem uma dificuldade muito grande de assumir as nossas responsabilidades, né? Sim. E aí no casamento, isso fica um pouco mais sério, porque só tem uma pessoa para jogar a culpa, né? Se não sou eu, é ela. Sim. Começa agora o novo vídeo, Senhor e Senhora Sai. E já vou fazer aqui uma pergunta para você. Consegue segurar essa pergunta? Manda. Vamos lá. Você acha que culpar o outro pode ser uma forma de ocultar ou se esquivar da responsabilidade? Se esquivar da responsabilidade, com certeza. É mais fácil eu te culpar das coisas, ou das minhas atitudes, das minhas reações, das minhas, como eu vou dizer, do tipo de entendimento que eu tenho, da forma que eu recebo a informação que ela manda para mim. Eu sempre culpo ela, é muito mais fácil, tira o peso das minhas costas, né? Mas... Sim. Eu também tenho outro ponto de vista, sabe, marido? Muitas vezes culpar o outro, eu concordo com o seu ponto de vista, mas muitas vezes a gente olhar o outro é um mecanismo de defesa, porque talvez, será que eu aguentaria olhar os meus próprios erros e defeitos? Porque não somos perfeitos. Mas é muito difícil olhar os meus erros, aceitar os meus defeitos e conviver com eles. Isso é muito difícil, isso é um processo bem complicado. Eu acredito que precisamos nos posicionar, parar de olhar sempre o outro. Eu precisei parar de olhar também você e passei a aprender a olhar para mim. Não quer dizer que a gente não possa fazer essa troca, mas eu olho para você, olha, dá para a gente fazer assim, o que pode ser feito assim, e também olho para mim, olho para as minhas questões, o que eu posso melhorar. Falando de mim, a partir do momento que eu comecei a olhar para mim, para minhas atitudes, para os meus apontamentos, né, que eu apontava, mas aí esse dedo aqui aponta para a gente, né, sempre assim, eu entendi que, na verdade, a gente está fugindo de assumir responsabilidade. Isso é fato. Eu acredito que eu esteja fugindo de mim mesmo quando eu começo a apontar ela, porque aí, quando eu percebi e comecei a assumir a minha responsabilidade e mudar alguns pontos pequenos, as coisas já começaram a modificar. Eu parei de apontar para ela. Obviamente é uma coisa que ela não fez, então ela não vai reagir mal. Eu entendi que o problema está comigo, vou corrigir. Nossa, a velocidade de avanço é o dobro, porque avança eu e avanço ela. É uma velocidade dobra de avanço. Porque eu assumi a minha responsabilidade, não cometi o mesmo erro, portanto a gente não vai gastar energia apertando uma tecla que não é verdade. Eu acho que é por aí. Sim. E o que acontece, muitos casais, às vezes até no processo terapêutico, eles já começam inseguros, porque acham que eu vou começar ali aquela mentoria ou aquele atendimento já apontando, né, os erros, os defeitos, os traumas. Opa, não, né? A primeira fase desse atendimento, vamos olhar para o meu eu? É isso que você quer dizer? Então você passa a olhar para o seu eu. Mas esse é o grande medo.
Esse é o grande medo. Cara, eu vou ter que falar a verdade, eu vou ter que falar quem eu sou de verdade, vou ter que assumir todas as coisas erradas que eu faço. Sim. É o momento onde a pessoa realmente desiste e acaba fugindo da responsabilidade, mais uma vez, né? Fugindo da responsabilidade, porque entrar em processo terapêutico é uma grande responsabilidade, é uma tomada de decisão e uma virada na vida. E isso tem um custo, e é dolorido, né? Não é fácil, tá? Um processo terapêutico, ele não é fácil, não é leve, porque é como se fosse um guarda-roupa. Tirar todas as roupas do guarda-roupa. Tirar tudo para fora, expor tudo. Você põe tudo lá. Nossa. Agora, vira uma desorganização. Tem aquilo que presta e aquilo que não presta e que você joga fora, e tem aquilo que não presta que você não joga fora. Você insiste em segurar. E é duro de largar. Aquele apego a alguns padrões que a gente traz, algumas atitudes, algumas manias, e isso é duro de tirar, e é dolorido. Sim. Porque vem lá de trás, onde a gente tem que alinhar alguns pontos com pessoas lá de trás, pai, mãe, né? E o que a gente carrega, né, é quando a gente olha, passa a olhar para o meu eu. Opa, então quer dizer que essa culpa não era dele, era minha. Só que eu quero dizer para vocês que não é sobre culpa. Não é sobre culpa. É sobre a responsabilidade, a autorresponsabilidade. É de entender que ele tem a responsabilidade dele, mas eu também tenho a minha. Lembra dos 50-50? É sobre isso. E quando a gente tem a humildade de entender, opa, a responsabilidade também é minha. Eu também, sem perceber, estou criando algo para dar um jeitinho de alimentar um padrão que eu carrego. É o que a gente falou no outro vídeo, né? Sim. Eu consigo inconscientemente criar uma situação, uma circunstância que vai me levar para aquele padrão que eu gosto. Sim. Né? E às vezes uma pessoa faz alguma coisa para mim, eu não aceito, mas inconscientemente eu crio uma situação e acabo maltratando ela. Sim. Então eu tenho que entender o meu padrão. Por que deliberadamente eu falei alguma coisa, eu fui grosso com ela, eu maltratei, enfim, eu reagi mal para alguma coisa. E isso acontece repetidamente em muitas situações e a gente não percebe, porque está no automático. Mas se a gente parar para pensar e entender o que aconteceu, ver tudo o que aconteceu na minha vida hoje, desde a hora que eu acordo até a hora que eu cheguei em casa no final da tarde, talvez eu entenda por que eu reagi mal a alguma coisa que ela falou. Sim. Porque ela vai falar, ué, o que está acontecendo? Sim. Entende? E toda crítica exagerada, ali tem alguma dor não elaborada. E é uma raiva que vem lá de dentro, você não sabe nem o que é, e está falando além da conta, não é isso que você está falando? Toda crítica exagerada, existe uma dor dentro de você, que você carrega desde a sua raiz, ou de algum trauma que você sofreu no decorrer da sua vida, ou algumas frustrações que você vem engolindo, sabe, por muito tempo. Frustrações até no trabalho, e você traz para dentro de casa, e sem perceber, você desconta no outro. É uma crítica exagerada que você acaba expondo aquela dor que você vem carregando e nem percebe. Faz sentido? Faz, uma reação que a gente tem qualquer, num momento de estresse, de pico de estresse, você tem um surto, nem que seja de um segundo. Se você parar para pensar, você copiou de alguém lá atrás. Sim. Uma forma de reagir, uma forma de falar quando você se sente pressionado por alguma coisa. A gente parar para pensar, aprendeu com alguém lá atrás. Sim. Você acredita que muitas pessoas brigam para não sentir? Eu te digo isso porque tem muitas pessoas que preferem a guerra do que o silêncio.
Acredito. Então, muitas vezes, elas brigam, porque se ela se silenciar, ela não vai suportar, ela não vai se suportar. Faz sentido? Isso pode acontecer? Faz sentido. Da mesma forma que uma pessoa prefere o silêncio, prefere se isolar, a outra ela se isola porque não aguenta o barulho, Sim. a outra grita, faz confusão porque ela não aguenta o silêncio. Faz sentido, todo sentido. Sim. Isso é padrão. Marido, você pode falar um pouquinho sobre o tema de hoje? Você já viveu algum tipo de experiência a respeito de culpa? De você culpar o outro para se ocultar? Já e é um processo que eu ainda passo por ele. Então, em fase de melhora, vamos dizer assim, né? Tem muita coisa ainda que às vezes eu sou confrontado, eu preciso reagir mal ou culpar você por alguma coisa e desviar o foco para não ter que assumir alguma coisa ou fugir de algum assunto. Isso é automático, às vezes eu nem quero fugir, mas quando eu vejo eu já fiz alguma coisa que já desviou o foco. Isso é um padrão de repetição muito forte, porque mesmo eu sabendo que eu não preciso, o meu inconsciente toma frente e eu reajo mal. Sim. Eu assumo isso aqui, porque a gente está aqui falando disso. Eu não preciso esconder nada de você, mas vira e mexe e eu reajo mal. Muitas vezes eu tentava um diálogo com ele. Eu conversava, só que como mecanismo de defesa dele. É como se ele estivesse se defendendo de um tiroteio, sabe? De uma pessoa que fosse lá agredi-lo. E toda vez que eu tentava uma conversa, ele era um estrondo, sabe? Eu me defendia. Se defendia de coisas de coisas que não existem. E aí já começava a me culpar. Vamos deixar bem claro que isso era muito sério antigamente, mas muito sério num grau assim preocupante. Hoje menos, mas era complicado. E você traz essa questão aí de agir no automático, de fato. É automático. Era extremamente automático. Porque eu não podia abrir minha boca assim para tentar uma conversa e um diálogo. Com a diferença que hoje, com a consciência e com o conhecimento que a gente tem, né? Eu percebo na hora, que saiu no automático. Eu percebo na hora, eu consigo entender e aí já foi. Mas você precisa ter essa consciência e na próxima você não entrar. E aí mas o que a Jane faz? No passado, a reação dele também era reativa. Hoje eu falo assim, nossa, mas você está se defendendo do quê? Né? Você precisa se defender, então a gente também foi alinhando a comunicação, uma comunicação mais branda, menos agressiva. Porque era isso que eu provocava inconscientemente, uma confusão. Eu reagia errado e ela aceitava a provocação. Sim. Né? Esse é o detalhe. Me alimentava dessa provocação. Exatamente. Alimentava o meu padrão. Então percebe a disfunção, né? Um padrão alimentando o outro. Isso, é uma disfunção total, porque eu fujo de uma responsabilidade, acuso ela abraça aquilo que eu falei, aí vira aquele furacão. Olha só o nível que ficava a proporção, situação, né? Que vira uma bola de neve. Exatamente. E aí o que acontece? Um alimentava o padrão do outro. Então isso virava uma competição. Faz sentido? Faz. Ficava uma competição de força. Quem tá ali, quem é mais forte? Quem tá mais certo. Né? Quem baixa a guarda? E ninguém baixava a guarda. E era um caos. E a gente tá aqui hoje, né? E falando do caos. É verdade. Né? Eu quero dizer para você que tem vivido um caos dentro do seu lar. Porque você e o seu cônjuge têm vivido uma competição, uma disputa, uma sabe? Disfunção. Uma disputa de quem tem mais força. E aí ninguém baixa a guarda por orgulho. Muito orgulho. Né? Exatamente. Então, de verdade, se isso vale a pena, continue. Se vale a pena a guerra dentro do teu lar, permaneça do jeito que você está. Mas se não vale a pena, eu posso garantir que tem solução.
Tem solução. Sou prova viva que tem solução, tá? É como eu falei, a gente acha que tá sempre certo, casa uma vez, separa, casa a segunda, separa, casa a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, separa, e o erro é sempre daquela mulher que você separou, daquele cara que você separou. Tem certeza que o mundo tá errado, cara? Só eu tô certo? Verdade. Tem alguma coisa errada aí, né? Sim. São 3, 4, 5 casamentos e, cara, só você tá certo? Assumir isso, entender isso e falar, nossa, foi a mesma coisa todas as vezes. Verdade. Aí N motivos, né? E aí você tem a sua parcela, eu tenho a minha, claro. Como por exemplo... Mas um alimenta o outro sempre, né? A minha parcela está sempre alimentando a outra. Agora, se eu não fizesse, não repetisse, esse padrão nocivo, com certeza não ia acontecer o que aconteceu lá atrás. Sim. É isso? E aí quando a gente tem essa clareza, esse entendimento do meu eu, o que o meu eu tem feito dentro do meu lar? Será que o outro é sempre culpado? E eu sou a vítima dessa questão, dessa história? Boa! É isso aí. Você é sempre a vítima? Sim. Isso a gente tem que ver com muita seriedade. É um padrão que se repete e não é legal. Você sempre é vítima e o outro sempre errado. Não é legal, isso não é bom. Sim. Isso é altamente destrutivo. Então, só que aqui assim, a gente não está aqui para julgar ninguém, porque a pessoa que carrega sempre um vitimismo, marido, sim, ela também tem a necessidade de ser vista. Aquela pessoa que é sempre muito vítima, muito coitadinha, ela faz questão de mostrar que ela é coitadinha. Ali também existe uma ferida que talvez ela tenha necessidade de ser vista, de ser amada. Mas quando ela compreende que dentro dessa relação, ela não precisa ser uma vítima e nem ser a coitadinha. Na verdade, ela precisa ser quem ela já é. Ela é esposa daquela pessoa, daquele marido, daquele companheiro, daquele parceiro. E ele também é vice-versa. Porque também existem homens vítima, sabe? Olha, sempre culpada é ela, porque ela é histérica, ela é a que briga. E para quem está de fora, às vezes é isso que acontece. Nossa, quem que aguenta essa mulher? Precisa ver a outra parte, né? Os outros 50%. Então, e aí a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Não é sobre julgamento. E os dois carregam feridas, questões. É isso. Conflitos, né? E a verdade é que a gente precisa entender que é um processo mais cuidadoso, porque entender a ferida que ela tem e ela... a gente conversa sobre isso, né? Eu tenho uma ferida assim, eu tenho uma ferida assada, aconteceu isso comigo lá atrás, isso que eu estou fazendo talvez seja relacionado àquilo que aconteceu em determinado momento da minha vida, alguns acontecimentos que ocorreram em algum ponto, né? E a gente consegue associar aquilo ao que está acontecendo hoje e às nossas relações, inclusive. Então a gente consegue detectar, a gente consegue em algum momento eliminar esse tipo de padrão que não é saudável, né? Que acaba sendo destrutivo, porque o casamento ele não acaba numa briga. Quando ele acaba, ele, na verdade, ele já vem acabando há muito tempo, ele vem desgastando por algum motivo, algumas coisas que vêm acontecendo, e muitas vezes essas coisas vêm acontecendo vem se repetindo. Não são muitas coisas que acontecem, é uma ou duas que se repetem por muito tempo. Sim. Voltando à questão da crítica, né, da reclamação, eu vou dizer para você que muitas vezes a gente está criticando ali, mas quando a gente olha o outro para criticar, para julgar, muitas vezes a gente olha para um espelho, sabe? É como se eu estivesse olhando para mim mesma. Por que será que eu critico tanto?
Por que será que, o que esse homem tem que eu estou sempre criticando esse homem? O que ele carrega que me incomoda tanto? Será que eu estou me vendo ou vendo uma história que eu já vivi? Sim. Às vezes você foi muito criticada, muito apontada, e isso é uma reação automática sua. Sim, né? Verdade. Pra gente criticar o outro é só um hábito que você trouxe, eu repetir, igual apontar e falar dessa pessoa, e criticar por isso e por aquilo, e às vezes por tudo, às vezes é por tudo, todos os motivos que você pode achar que pode existir, mas tem solução. Qual é a solução? Olhar para tudo que você faz e para tudo que você já sofreu com muita calma e entender e aceitar que não é fácil. Sim. Então, a gente sempre tem trazido a infância, né? Sempre tem falado sobre esse assunto, esse tema. A infância dentro de um casamento, onde você projeta, onde você reproduz até, né? O que você já viveu sem perceber. Né? Mas aí o que acontece? Ali existe uma escolha. Ah, mas nem tudo é uma infância. Bom, uma boa parte. Porque depois que você começa a compreender, né, de fato, as suas crenças, né, os seus padrões de comportamento, as suas lealdades, você precisa fazer uma escolha. E qual é a escolha que você tem feito dentro do seu lar? No momento que a gente percebe o que acontece, a gente tem que fazer uma escolha. Eu permaneço ou eu mudo o rumo das coisas? Mudo meu comportamento? Depois que você começa a discernir, a compreender e entender o que você vem carregando, você pode decidir. E aí eu pergunto para você, o que você decide? Hoje mesmo a gente escutou uma palavra no culto, né? Sobre decisão. Aliás, sobre escolhas. Foi o tema da palavra hoje. Decisão. Sobre as escolhas que a gente faz na vida. Então, e o que você tem decidido no seu lar? Porque as escolhas que você faz fere ou cura. Boa. Não foi isso? Foi isso. As escolhas que você faz constrói ou destrói. E não decidir também é uma decisão. E você? Qual é a escolha que você tem feito no seu lar, para o seu núcleo familiar? As suas escolhas têm alimentado de uma forma sadia a tua família? As suas escolhas têm construído bons momentos ou têm destruído os seus dias? E você, marido? Quais as decisões que você tem tomado? É isso que eu ia falar. A partir do momento que eu percebo o que está acontecendo, aí vem a responsabilidade. Qual é a decisão? Porque eu tenho consciência do que eu estou fazendo de ruim, eu tenho uma decisão a ser tomada. Foi isso mesmo que Jesus apresentou para a gente a vida e a morte. Ele não escondeu nenhum nem outro. Ele deu livre-arbítrio para a gente. Aqui está a vida e a morte. O que você escolhe? E ele ainda falou, escolha a vida. Ele não deixou nem você pensar, ele já te deu a opção. Então é isso. Você escolhe construir ou destruir. Sim. Simples assim. E eu posso falar aqui. Escolha sério. Construir. Mas você respondeu a pergunta que eu te fiz? A decisão é construir. Tô falando. Joguei a responsa no Jesus agora. A decisão é construir. Optei pela vida. Simples assim. É muito leve a decisão, não é difícil. Mas o processo ele vai correndo de acordo com o nosso alerta. O tempo que a gente está alerta e prestando atenção ali. Não é isso? Verdade. E esse é um assunto muito sério, família. Você que está assistindo. Qual é a sua escolha a partir de agora? Permanecer onde você está? Talvez você esteja com medo até de olhar para si mesmo. Mas eu quero dizer para você que não desista. Não desista de olhar para você e saber quem você é. Não desista de
conhecer quem você é de fato e escolher se alimentar de um bom alimento e transbordar no seu núcleo. Será que o que você tem feito, será que os seus comportamentos têm feito o quê com a sua esposa, com os seus filhos? Tem punido eles de alguma maneira pelas escolhas que você faz? Porque muitas vezes a escolha que nós fazemos, a gente paga um preço alto. É uma escolha errada. E quando a gente faz uma escolha errada, todos pagam e todos sofrem. Faz sentido. Eu mesmo já puni muito a minha família com as minhas atitudes, com as minhas escolhas. E hoje eu tenho consciência, antes de fazer qualquer coisa, de analisar se isso vai punir alguém, se isso vai prejudicar alguém. É mais um ponto bem sério, né? Sim. Às vezes a gente está no automático e não percebe, e quando vê já prejudicou. Essa colocação que você fez agora foi muito corajoso da sua parte, você falar dessa forma. É muito corajoso. É sinal que você está aprendendo a abrir mão do orgulho e falar e pontuar, né, os seus erros. Estou tentando. E aí eu quero dizer para você, com toda humildade, não é porque está aqui no vídeo não, que assim como você tem a sua parcela de responsabilidade de assumir, né, determinados comportamentos, eu também assumo os meus, né? Que existe ali uma mulher com temperamento forte, né? Muitas vezes autoritária, como eu já fui, né? E muito bem posicionada, até mesmo por conta das profissões que eu já tive, e também até pela minha criação. E eu castrei esse homem. Eu também cometi os meus erros, também tive a minha parcela, né, de responsabilidade. De lá atrás, castrar a fala dele. A castrar é... Impedir, é não deixar ele fazer o que tinha que ser feito, né? E hoje, com toda a humildade, é muito claro que essa cadeira da cabeceira da mesa é dele. Precisa ser. E como é que você fez para entender e passar por todo esse processo de perceber quem você era e aceitar a posição que você tinha que tomar? A busca pelo autoconhecimento, terapias, acompanhamentos incessantemente até hoje, porque isso é um caminho infinito, tá, marido? Não tem, não, já tá bom, tá tudo bem, eu já me conheço, olha, eu já perdoei quem tinha que perdoar. De verdade, esse é um caminho completamente infinito. A busca pelo autoconhecimento é o único caminho que você pode seguir. É fácil? Não. Você vai estar de férias na vida? Não. Dói. E dói feio. Mas o resultado é bom. Né? Mas não tem como você não se compreender, não tem como você aprender, até se tornar uma pessoa mais humilde. Não é isso? É isso. E aí eu fui buscando cada vez mais um autoconhecimento, me conhecer mais, me compreender, e também passei a olhá-lo de uma maneira diferente, com mais respeito, né, respeitando os meus limites e tentando compreender e entender os limites dele. E mesmo assim, vou até colocar um detalhe aqui, que eu assumo que também não ensinou a partir de mim, tá? Ela sempre cobrou, a gente foi ganhando conhecimento através de treinamento, estudo, essas coisas que a gente precisa, né, ter. E mesmo assim, o meu processo foi mais lento no começo. Ela pegou e falou, isso aqui precisa mudar. Só que eu não conseguia entender ainda.
Mesmo assim, a gente está falando aqui, mas não foi um processo. O processo às vezes não anda junto. Tá? Às vezes acelera um, o outro vai mais devagar, depois o outro avança. Enfim, porque nós somos duas pessoas diferentes, nós não somos a mesma coisa, a gente não tem o mesmo ponto de vista em relação às coisas, a gente não pensa da mesma forma, a gente não recebe da mesma forma, né? Então, aí precisa ter a conversa. E mesmo assim, com conversa, não foi rápido, foi um pouco demorado, entendeu? Até a hora que eu consegui realmente entender o que estava acontecendo, aí eu segurei a minha posição, né? E é isso aí. E essa posição, ela não cai no colo, tá? Você tem que segurar firme ela e carregar ela pro resto da vida. Abraçado nela mesmo. Essa posição é minha e acabou. Na verdade, é ser consistente, ser constante, Constante, né? E consistente. Porque eu tô do lado de uma mulher que é constante e consistente também. Então eu tenho que fazer o dobro. Né? Uma locomotiva. A solução é simples, faça o dobro. O que acontece é que, assim, isso acontece nos lares, não é só no meu. As mulheres são mais aceleradas, né? Elas querem para ontem, né? Elas querem para agora. E o homem, ele é mais racional, né? Ele fala, não, né? Pode ser amanhã. Isso não estou generalizando, tá? Mas alguns tempos não estou generalizando. Alguns homens também são um pouco diferentes, mas de uma forma geral, os nossos tempos são diferentes das coisas. Sim. Então, voltando, eu não estou generalizando. Entende? É que geralmente os homens, eles são mais racionais, a mulher é mais emocional. Então, muitas vezes a mulher, ela vai agir com emocional, mais reativa, né? Não quer dizer que isso seja geral. Tá? E nem errado. E nem errado. Nem errado, porque às vezes, como a gente está jogando no mesmo time, a velocidade que ela coloca pela emoção, e se você já está olhando pelo lado certo, da forma racional, cara, faz aquilo na hora que a emoção dela tá falando, mas você consegue entender que tá tudo bem. Percebeu que a aceleração é igual para os dois, avança muito rápido, porque aí tá existindo uma concordância, um alinhamento. Esse é o ponto que a gente vai chegar, o alinhamento. Aí esse vai ser para um outro tempo, né? Mas quando você compreende que essa dupla dinâmica racional e emocional pode trabalhar junto, né? Faz todo sentido, porque muitas vezes eu preciso muito que ele seja racional, mais racional ainda do que eu. Aí ele, na hora que eu meio que a minha sombra quer me dominar, ele fala, opa, olha lá a sabotagem, sabe? Porque muitas vezes eu como terapeuta, como profissional da área emocional, não quer dizer que agora eu estou 100% correta. Não, eu também carrego minhas falhas. E aí, como parceiros, ele está aqui, ó, opa, né, sempre para me lembrar e eu sempre para lembrá-lo, porque aqui a gente decidiu ser parceiros, ser alinhados, jogar no mesmo time, independente da profissão. É verdade. E independente da profissão, esse comportamento, que às vezes eu me pego raciocinando demais também. Cara, estou gastando energia aqui, eu já podia ter feito, porque eu me lembro dela, né? Só que eu estou gastando muita energia, deixa eu já resolver esse negócio. E aí isso vai se tornando um hábito saudável de a gente fazer tudo o que precisa ser feito com tranquilidade, com segurança, porque a gente conhece o outro. Eu conheço como ela agiria, entendeu? Então eu associo meu raciocínio exagerado à emoção dela de acelerar, eu tento colocar na balança. E aí a gente consegue avançar com um pouco mais de velocidade. Dentro do tema sobre culpa, a gente tem se culpado, marido? Não. A gente procura trocar a culpa, que ela é destrutiva, por responsabilidade, né? Sobre o que a gente faz, sobre as nossas funções, a gente procura não encarar nada como obrigação aqui. São funções. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu procuro fazer o que eu preciso fazer, com a minha responsabilidade sobre aquilo que eu sei que eu tenho que fazer. Isso é fundamental. Eu sei que por causa disso a nossa vida fica um pouco mais leve. Sim. Falar sobre culpa ou obrigação, como você trouxe, é um pouco tóxico, eu acredito que isso pesa
dentro de um lar. Quando você muda essa comunicação, que a gente vai falar em outros vídeos, não é o momento. Isso se torna mais leve, sabe? Menos pesado. Quando eu compreendo que eu tenho as minhas funções como esposa, como parceira, como cúmplice, você está vendo que fica mais leve. Quando eu compreendo que eu carrego a autorresponsabilidade de entender o que eu fiz hoje para mim e para minha relação. Quando eu chego ao ponto de discutir com meu marido, porque a gente também tem divergências, e muitas. E aí eu entendo, opa, e me responsabilizo, me autorresponsabilizo. Opa, vou pontuar isso daqui porque eu entreguei um peso que não era para entregar. E vice-versa. Sim. Quando você fala o que eu fiz hoje, eu coloco assim, o que eu aprendi, eu estou começando a praticar também, né? O que eu vou fazer hoje? Aí sim eu consigo pensar no que eu fiz hoje, porque se eu tenho essa consciência, o que eu vou fazer hoje? E aí o que eu percebi? Que eu vim me deparando com situações durante o decorrer do meu dia e eu vou reagindo a essas situações de uma forma muito mais saudável. Seja o problema que for, eu consigo reagir melhor. Porque antes de começar o dia, eu pensei, o que eu vou fazer hoje? Qual é o meu objetivo hoje? Sim. Cada um tem sua rotina, cada um tem seu trabalho. Sim. Só que isso automaticamente já engloba o meu comportamento dentro de casa. Sim. E tá tudo bem. Muitas vezes, quantos de nós não temos agido dessa forma? Eu culpo meu marido, porque o meu marido não me dá atenção, porque ele não me elogia, porque ele não me dá um presente, certo? Aí, esse marido resolve me dar atenção, resolve me dar um presente. Nossa, você me deu esse presente, mas eu não gostei desse presente, eu não gosto dessa cor. Ai, esse perfume aqui, eu não gosto desse perfume. Ou então, assim, ele vem todo carinhoso, sabe? Aí, ele vem todo cheio de doçura. Aí a mulher, ai, sai daqui, sai daqui. Aí eu pergunto para você, o problema é só no seu marido? Ou talvez você não mereça um presente, um carinho, uma atenção? E prefere ficar naquele lugar só de reclamação, crítica e julgamento. Porque quando ele para, você dá um jeitinho de continuar no mesmo lugar. Porque se ele muda, você fica desconfiada. Ou você até aceita o presente, mas fica desconfiada. Sim. Nossa, o que está acontecendo? Porque esse homem está desse jeito. Porque ele mudou e você não consegue aceitar nem a mudança dele. Aconteceu isso com você já? Aconteceu isso com você já? Não, de não merecer. Não, de não merecer não, de estranhar. Não, só de um presente. Não, tô falando de estranhar o comportamento. Já aconteceu sim, vai, não você. Claro que aconteceu. Senão eu tava do mesmo jeito que lá atrás. Né? Já aconteceu sim. E eu já tentei dar um jeitinho, tá? De voltar para aquela sombrinha no passado. Não é isso? É isso aí. E você? Tem se sabotado porque você precisa e merece continuar no mesmo cenário para você ocultar quem você é de fato. Ocultar os seus desejos porque você acredita que você merece viver nesse lugarzinho aí que você está vivendo. Porque é o padrão que ela aprendeu, ou ele aprendeu lá atrás. Prefere confusão, porque lá na infância talvez você tenha vivido muita confusão. Uma confusão assim, periódica, repetitiva, por algum motivo,
que também vinha de um ou de outro. Então isso você traz e inconscientemente você Sim. se sente numa zona de conforto nesse ambiente disfuncional. E isso é fato, né? Sim. Isso é verdade. Você tem uma palavra hoje para entregar, marido? Tenho. Peraí que precisa enxergar. Precisa enxergar. A palavra é Mateus 7,3. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão e não percebe a trave no seu próprio? Essa é a pergunta que fica. Você não percebe a trave no seu próprio olho? Porque você aponta para o olho do seu irmão e fala, você não está vendo nada. Sim. Cara, você nem olhou no espelho. Esse é o problema. A sua trave não deixa você olhar no seu espelho. Olha para o espelho. Vai ver quem você é. Tira Sim. a trave do seu próprio olho. Que aí você não vai precisar olhar para mais ninguém. Sim. E a pergunta que eu vou deixar aqui para você também, assim como ele deixou na palavra de Mateus 7,3, sobre o cisco nos seus olhos, eu também deixo uma mensagem e uma pergunta para você de reflexão. Será que se você parar de culpar o seu cônjuge e de fato ele mudar, ou ela mudar, e entregar o que você acredita desejar, você está preparado para receber ou você vai dar um jeitinho de permanecer no seu lugar para continuar apontando e julgando? Essa é a pergunta que eu vou deixar para você. Até o próximo vídeo. Até. Tchau. Bye.